Hoje a conversa ela é direcionada aos noivos. Você que é noivo, chegou o momento de falar sobre pacto antinupcial. Hoje no Compartilha Direito. Quando nós falamos de um instituto tão clássico do direito civil e do direito de família quanto o pacto antinupcial, penso que um bom início seja tratar sobre o conceito de pacto antinupcial. E um dos melhores conceitos possíveis, sempre dele, do professor Rufo Madaleno, que nos ensina o seguinte, aspas, no pacto antinupcial, o direito de família permite exercer livremente a autonomia da vontade, podendo os nubentes contratar acerca do regime que melhor entendam que deva dispor sobre as relações patrimoniais de seu casamento, constituindo-se uma verdadeira exceção à regra da indisponibilidade dos direitos de família, cujos preceitos são compostos de normas cogentes e, portanto, insuscetíveis de serem derrogadas pela convenção entre os particulares. Olha que conceito incrível sobre pacto antinupcial. O pacto ele serve como um locus privilegiado da autonomia dos indivíduos dentro do direito de família. O pacto ele serve classicamente, de uma forma clássica, com um grande objetivo, qual seja, a alteração do regime de bens que não seja o regime supletório ou o regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Nós sabemos que a finalidade do pacto, dentro dessa visão clássica, seria basicamente alterar, portanto, esse regime que o Estado escolhe para nós, caso os indivíduos, os nubentes, os noivos não escolham. Perceba que o próprio nome pacto antinupcial traz uma ideia de que ele antecede o casamento. E, de fato, ele antecede o casamento. Tanto é que o próprio artigo 1653 do Código Civil fala que se não seguir o casamento posterior à celebração do pacto, esse pacto se tornará ineficaz. Mas uma atenção, a partir do momento que você faz o pacto antinupcial, imaginemos um cenário em que não haja um casamento, mas sim uma união estável, saibam que aqueles efeitos patrimoniais direcionados no pacto antinupcial serão aplicados sim à sua união estável à luz daquilo que nós chamamos de pós-eficacização, de uma forma bem pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas vamos além. Né? Nós sabemos hoje que o pacto antinupcial ele serve muito mais do que meramente estabelecer ali o regime patrimonial convencional feito por esses nubentes. Claro, se você for casar em comunhão universal de bens, separação convencional de bens, participação final dos aquestos, inevitavelmente um caminho que você vai ter que enfrentar é o pacto antinupcial. Onde você faz o pacto antinupcial? Diretamente no tabelionato de notas. É muito comum, o Bruno está aqui junto comigo, que hoje os cartórios de registro civil tenham ali um tabelionato dentro do próprio cartório de registro civil. No Paraná isso é bem comum, de onde a gente está gravando esse vídeo. Então, no próprio cartório que você vai fazer ali a habilitação para o casamento, você já faz o pacto e vai estabelecer essa regra do regime patrimonial que melhor atenda a sua vontade e a vontade do seu cônjuge. Aliás, cônjuge não, nubente, porque são noivos ainda. Cônjuge daqui a pouco, logo ali em breve. Além dos aspectos patrimoniais, hoje no pacto nós podemos estabelecer os aspectos existenciais, como, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, um noivo é de uma religião A, a noiva é de uma religião B. Qual vai ser a religião do filho futuro? Você pode estabelecer, por exemplo, que o filho futuro escolha a própria religião. Além disso, é possível você hoje colocar, por exemplo, no pacto antinupcial, uma cláusula indenizatória em caso de inobservância do dever de fidelidade, à luz do que, por exemplo, ficou ratificado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, num caso bem polêmico, né, Bruno, que foi bem pulverizado aí na mídia, de R$180 mil em caso de traição. Mas, afinal de contas, o que seria a traição? Isso também pode estar dentro do pacto enquanto regra de interpretação do negócio jurídico. Afinal de contas, por mais que a gente tenha uma discussão sobre a natureza jurídica do casamento, aqui no pacto nós estamos diante de um contrato, nós estamos diante de um negócio jurídico. E sendo um negócio jurídico, as partes podem livremente pactuar aquilo que não fere norma de ordem pública. Hoje, no pacto antinupcial, por exemplo, nós podemos estabelecer negócios jurídicos processuais, à luz do artigo 190 do Código de Processo Civil. Como, por exemplo, instituir aquilo que o professor Rafael Calmon, por exemplo, diz e intitula como cláusulas de paz. O que são as cláusulas de paz, Bruno? Olha que interessante. Imaginemos você pactuar, por exemplo, nesse negócio, no pacto antinupcial, o ok do terapeuta
dando anuência para que o divórcio seja processado no momento de menos trauma para esse filho em comum, eventualmente, que exista no casal. Uma sessão de mediação ou conciliação, inclusive com indicação, eventualmente, de câmara de mediação, exatamente para tratar sobre essas questões antes da judicialização, numa fase pré-processual, inclusive com uma imposição de multa em caso de inobservância dessa cláusula de mediação. Você pode celebrar também, por exemplo, questões probatórias, né? Hoje nós sabemos que a culpa ela é extirpada do divórcio, mas, infelizmente, no contexto prático, nós verificamos ainda muitas discussões inúteis no divórcio que acabam gerando um certo tumulto. Por exemplo, enquanto o negócio jurídico processual, o primeiro ato, por mais que o código fale sobre isso, o código de processo fale sobre a audiência de conciliação, mas trabalhe com a ideia dessa audiência de conciliação de fato da primeira forma, do primeiro ato processual. Não deixar posteriormente a fase postulatória como alguns juízes decidem. Além disso, claro, é possível você estabelecer, mais uma vez, cláusulas existenciais, como, por exemplo, nesse casamento, será possível adotar um filho ou não? Será possível a reprodução assistida, seja ela de forma heteróloga ou homóloga? Inclusive, Bruno, olha que interessante, nós tivemos a decisão também bem polêmica do STJ sobre a reprodução assistida pós-mortem. E basicamente o STJ entendeu que o termo de consentimento feito, por exemplo, nessa clínica, né, no caso de fecundação pós-mortem, não seria um documento hábil para essa fertilização, essa fecundação posterior ao falecimento do indivíduo. Entendeu o STJ que deveria ter uma prova inevitável dessa vontade manifesta pelo autor ali, né, daqueles espermatozoides. Com a reforma do Código Civil, nós teremos eventualmente, claro, desde que seja aprovada, uma revolução em relação a isso, porque isso integrará o Código Civil e vai prever a necessidade de que essa autorização dessa fecundação pós-mortem seja feita através de escritura pública ou testamento público, não testamento particular. Então, há uma diferenciação do testamento público e testamento particular diante dessa rigidez em relação a essa matéria, que é uma matéria muito sensível. Então, pensemos o seguinte, se pacto antinupcial é uma escritura pública, é possível sim os indivíduos, os nubentes, dentro do próprio pacto antinupcial, celebrar se será possível ou não essa fecundação pós-mortem. Nós temos também, claro, que ter à luz sempre um importantíssimo dispositivo, também previsto no Código Civil, que é o 1655, que diz para todos nós que você não pode ir contra norma disposta em lei de forma absoluta. Então, por exemplo, você não pode tentar trabalhar um afastamento de uma outorga marital uxória, uma autorização do cônjuge, por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens. A polêmica sobre a renúncia de alimentos, também, por exemplo, o professor Flávio Tartucci entende que não é possível, a renúncia à concorrência sucessória e ao direito de herança, mas, eventualmente, essas cláusulas mais polêmicas tratem em uma outra escritura, que se chama escritura pública declaratória. Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil. Não deixem de se inscrever no canal, sigam nós também lá no Instagram e comentem do que vocês acham sobre esse tema e se de fato esse instrumento não pode servir ali como uma ferramenta de uma justiça no contexto das relações familiares. Muito obrigado.